bilhões de vidas, né? Todos os dias são de alguma forma guiadas por palavras. Palavras escritas, ditas séculos, milênios atrás. Mas como é que esses textos, essas tradições sagradas, realmente moldam as religiões? É uma ótima pergunta. E a nossa conversa hoje vai justamente por aí, né? A gente se baseia em estudos comparativos de religião que analisam essas fontes sagradas. Sejam livros, hinos, narrativas orais, e como elas funcionam em cada contexto. A ideia, então, é entender o que são essas fontes, né? Como surgiram, por que são tão centrais para tanta gente. Ok, vamos lá então, vamos começar a desvendar isso. Pensando nas religiões abraâmicas, elas têm raízes comuns, mas os textos são bem distintos, né? No judaísmo, por exemplo, a base é a Torá, certo? A lei de Moisés, que faz parte do Tanakh. Isso, o Tanakh, que os cristãos depois chamaram de Antigo Testamento. Ali está a história da aliança, a trajetória do povo de Israel. Abraão, Moisés, Davi e, claro, as leis, as profecias, Gênesis, os Salmos, os profetas. A lei e a história revelada são o eixo, sabe? Entendi. E o cristianismo pega essa base e... Pega essa base, o Tanakh vira o Antigo Testamento e adiciona o Novo Testamento. Aí forma a Bíblia completa, como a gente conhece. E o foco do Novo Testamento é a vida, os ensinamentos de Jesus, isso está nos evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João. Também tem o início da igreja em Atos dos Apóstolos, as cartas, né, as epístolas e o Apocalipse. Aham. O foco muda para a figura de Jesus, a ideia de salvação, uma nova aliança. E as interpretações variam muito, imagino. Demais, desde a leitura bem literal até a histórico-crítica, que olha para o contexto da época, o gênero literário. É complexo. Essa ideia de textos que são compilados, interpretados ao longo do tempo, é bem interessante. Mas e o Islã? Como se compara? Aí o contraste é bem forte. No islamismo, o Corão é visto como uma palavra literal, direta de Deus, de Alá, revelada ao profeta Maomé. Direta mesmo. Sim, não é uma compilação histórica no mesmo sentido da Bíblia. É tida como uma revelação final, imutável, organizada em suras e serve como um guia para tudo, sabe? Fé, moral, direito, até política. A unicidade de Deus é o ponto central. Nossa, uma revelação final e completa. Isso muda tudo na relação com o texto, né? Exatamente. A forma como o fiel se relaciona com o Corão é muito marcada por essa visão de revelação direta e selada. Fascinante essa diferença na própria natureza do texto sagrado. E se a gente olha para as tradições da Índia, aí encontramos outras lógicas, né? Sim, completamente diferente. Pega o hinduísmo, por exemplo. Não tem um livro central. É uma biblioteca imensa, na verdade. Uma biblioteca. É, tem os Vedas, que são super antigos, com hinos rituais, mas tem também os Upanishads, os épicos como o Mahabharata, o Ramayana, os Puranas. São muitas fontes. E elas exploram filosofias complexas sobre karma, sobre a alma, o Atma, a realidade última, que é Brahman, e os caminhos para a libertação, o Moksha. Uau! Um oceano de textos mesmo. E isso, nada de um único livro, mas essa vastidão de sabedoria. E o budismo, que também nasceu lá na Índia, segue essa linha ou é diferente? O budismo já foca mais no Dharma, que são os ensinamentos do Buda, Siddhartha Gautama. E o curioso é que, no início, esses ensinamentos foram passados oralmente por muito tempo. Ah, interessante. Oralmente primeiro. Sim, só depois foram registrados em escrituras, como o Cânone Pali na tradição Theravada. O foco ali é o caminho para acabar com o sofrimento, né? Para atingir o Nirvana. E isso passa por entender o karma, a impermanência das coisas e a ideia de que não existe uma alma eterna, fixa. Entendi. E diferentes escolas budistas podem valorizar textos diferentes dentro disso, né? Exatamente. Há uma diversidade interna também. Essa questão da origem oral do budismo me faz pensar. Existem outras fés onde a palavra falada, ou talvez a vivência, o ritual, é até mais central que a escrita? Com certeza. Um ótimo exemplo são as religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda. Sim. Elas têm narrativas míticas riquíssimas sobre os orixás, as divindades, né? Ligadas à natureza, à vida. E essas histórias cheias de simbolismo são transmitidas
Principalmente como? Pela oralidade, pelos cânticos, pelas danças, pelos rituais, de geração em geração. A palavra viva, né? Exato. A palavra performada, vivida na comunidade. É ela que conecta com os ancestrais, com as divindades, que guia a ética. Não depende de um livro único, codificado da mesma forma que as religiões do livro. Faz todo sentido. E você mencionou o mormonismo também brevemente. Sim, só para constar, eles usam a Bíblia, mas adicionam o Livro de Mórmon, que eles consideram um outro testamento de Jesus Cristo, com histórias nas Américas Antigas. É mais um exemplo de como as tradições podem adicionar ou reinterpretar textos. Então, o que a gente percebe olhando para tudo isso é uma diversidade. Nossa, imensa. Não só no conteúdo, mas na própria forma como o sagrado se manifesta, né? Seja em texto, seja oralmente. Corão, compilações históricas e proféticas como a Bíblia, coleções enormes de filosofia e rituais, como os Vedas e outros textos hindus, registro dos ensinamentos de um mestre, como no Dharma budista, e tradições orais, que são super dinâmicas, performáticas, como nas religiões afro-brasileiras. Uau! E todas essas formas, por mais diferentes que sejam, cumprem papéis essenciais, né? Guiam a fé, dão identidade, orientam a prática de milhões e milhões de pessoas. Fica muito claro o poder contido nessas palavras, nessas tradições, sejam elas escritas em pedra, em pergaminho, ou vividas na voz e no corpo. Elas definem mundos, né? E movem as pessoas. Sem dúvida. E isso talvez nos deixe com uma questão para pensar, né? Uma provocação final. Qual seria? Será que a própria forma, como uma tradição registra e transmite o seu sagrado, se é por escrita, inspirada por Deus, se é por compilação histórica, por filosofia registrada ou por uma tradição oral vibrante? Será que essa forma não influencia, fundamentalmente, o tipo de relação que os fiéis estabelecem com o sagrado? E com a sua comunidade? E com o mundo em volta? Nossa, a relação entre a mensagem e o meio, né? Exatamente. Como o formato molda a fé. É algo para a gente continuar refletindo.